Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Galera, começando mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro e hoje eu vou fazer aqui apontar um pouco os erros que eu acho que o Cruzeiro cometeu nesse ano, que assim, tá pagando caro ainda por esses erros. É uma crítica até para a diretoria do Cruzeiro, que a cada dia que passa a gente vê algumas coisas que não podem acontecer. E essa última aí que eu fiquei bem chateado, uma notícia que saiu na Itatiaia, o jogador Matheus Índio, que nem chegou a atuar pelo Cruzeiro, parece que vai custar aos cofres do Cruzeiro 60 mil reais. O cara não jogou, ninguém queria que o cara viesse para o Cruzeiro. A diretoria bancou, trouxe o jogador e já está dispensando ele e trazendo custos para o Cruzeiro. Então esse é um dos erros aí que o Cruzeiro está cometendo nesse ano, meio que fazendo contratações sem planejamento. Vamos lá para o Campeonato Mineiro. O treinador na época era Adilson Batista, trouxe João Lucas, que tinha um dos piores índices de aproveitamento assim no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi lá e trouxe o jogador. Qual que é a chance de dar certo? Bem pouca, né? O Cruzeiro foi e trouxe o Jonathan Robert, revelação do Grêmio. Trouxe o Machado, que é um dos poucos que tá aí. Sabe, o Cruzeiro fez umas contratações assim que nem estão no Cruzeiro ainda. Depois trouxe o Giovani, que tá aí também, o lateral, viu? Fez muita raiva também. Trouxe o Marlon, que já saiu do Cruzeiro, nem jogou direito. Sabe, o Cruzeiro fez muitas contratações assim, ao meu ver, assim, precipitadas. É melhor você contratar com qualidade e menor quantidade do que trazer em quantidade e jogadores que não têm qualidade. Olha, o Robertson tá saindo aí, um jogador que a torcida pegava no pé, o cara que tinha 30 gols, eu acho, em não sei quantos anos de profissional. Qual que é a chance de dar certo? Então esses foram os erros do Cruzeiro, na minha opinião aí, essas contratações, e não ter dado chance para a garotada da base. Porque na minha opinião, se for trazer jogadores desse nível, principalmente ali no Campeonato Mineiro, tinha que ter trazido, deixar na base. Dado chance ali pro Rafael Luiz, que hoje está na Chapecoense, pro Marco Antônio, pro Vinícius Popó, pro Zé Eduardo. Entendeu? Os caras merecem mais oportunidade. Só porque o cara é de outro clube, não foi revelado aqui, merece ter mais chance. Isso não sabe, não tem nexo. E pra mim foi um dos erros de planejamento do Cruzeiro na época do conselho gestor. Apesar deles terem feito um grande trabalho, mas eles erraram nisso. E agora está sendo cometido o erro novamente aí com o nosso diretor David. O Ricardo Drubis até saiu do Cruzeiro. Ele falou que sentiu ali meio povoado, que ele não estava conseguindo trabalhar. Então quer dizer então que o David já era um manda-chuva. Então você vê poucas contratações assim que realmente deram certo, que é o Ramon, é o Regis, é o Cáceres. São poucos se você for olhar. O Claudinho foi o maior investimento do Cruzeiro. E o Claudinho nem entra nos jogos direito, não teve uma sequência. Então cadê a coerência? Isso eu cobro muito da diretoria do Cruzeiro. E pra mim um outro erro assim, que esse foi crucial, não poderia ter cometido de maneira alguma, foi não ter pagado aquela dívida e perdido 6 pontos. Assim, foi terrível. O Cruzeiro tá sofrendo muito. Se o Cruzeiro tivesse com esses mais 6 pontos aí, a gente tava mais ou menos a 2 vitórias do G4. Agora a gente tá a 4 vitórias do G4. E talvez o Anderson Moreira teria ficado no Cruzeiro. Porque ó, pra você ver, o cara ganhou 3 jogos consecutivos. E o prêmio do cara foi o quê? Ficar na zona de rebaixamento, porque perdeu menos 6 pontos. E isso atrapalhou os jogadores. Muitos jogadores aí, sabe, fica abatido. Então isso foi
um outro erro aí, na época foi até do conselho gestor, mas a gente sabe que isso foi por uma briga política. Foram ali, sabe, tava aquela picuinha, um querendo candidatar, o outro não queria, aí acabou que isso, e quem sofre com isso? O Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu com isso e a gente está pagando por isso. Porque o planejamento do Cruzeiro é o que eu falei. Se não tinha condição de contratar, não traz qualquer jogador. Tivesse ficado com os meninos da base ali no Campeonato Mineiro, buscado um ou dois jogadores ali bons. E o Cruzeiro não trouxe. Sem contar jogadores que queriam vestir a camisa do Cruzeiro por um valor bem mais baixo, o Cruzeiro não trouxe. Que foi o Newton, que foi o Kleber, que foi o Wagner. O Kleber. O Sassá é melhor que o Kleber? Não. Robertson é melhor que o Kleber? Não. Pronto. Vou dar um exemplo aí de novo aí. O Wagner, por tudo aí. O Wagner ele é melhor do que a maioria dos meios do Cruzeiro. Poderia ter ajudado bastante. O Newton. Olha aí, o Cruzeiro aí trouxe o Jadson de volta. O Jadson não agrega em nada. Salário alto. E o Newton queria ter vindo pro Cruzeiro. Faz um contrato com o cara pro Campeonato Mineiro. Se desse certo aí, renovava mais. Então essas coisas eu acho que o Cruzeiro pisou na bola e não pode cometer daqui pra frente, porque dinheiro não leva desaforo para casa. A gente não tá naquela fase que a gente teve alguns anos atrás aí, que podia gastar dinheiro, que podia errar bastante. Agora não pode, tem que mais acertar do que errar. Eu vou dar um exemplo, o próprio América. O América foi, manteve o time, contratou reforços pontuais e acertou. Então o Cruzeiro tem que fazer mais ou menos nessa pegada. Não fazer igual traz e já vai embora. Ah, eu esqueci de falar do Daniel Guedes também, que saiu esses dias. O Cruzeiro ficou lá namorando o cara até ser liberado pela FIFA e depois já sair do Cruzeiro. Então, erros que não pode ter cometido. O Cruzeiro trouxe muitos jogadores sem planejamento e não ter pagado essa dívida de menos 6 pontos aí. E agora uma outra crítica que a gente não pode esquecer. Esses conselheiros que fizeram parte da gestão passada, estão no Cruzeiro, que foram contra o estatuto, receberam no Cruzeiro, fizeram parcerias com essa gestão passada, estão no Cruzeiro, tem que sair. A gente tem que arrumar um jeito, presidente. Eu sei que é muita coisa para você resolver, mas esses caras não podem ficar no Cruzeiro de forma alguma. Então, arrumar um jeito aí e limpar o Cruzeiro, porque tem que ser um novo Cruzeiro desde aí, e outras pessoas também. E é isso aí, e uma crítica minha é essa. Tem que dar mais valor para os meninos da base. A gente vê o Wellington arrebentando aí, o Matheus Pereira, o Kaká, o Jadson e outros que precisam de oportunidade, como o Zé Eduardo, como Vinícius Popó, e não tem oportunidades. Então essa é uma crítica aí. Aquela crítica construtiva para que o time possa melhorar. E eu tenho certeza ainda que com o Felipão, ele trouxe o grupo ali, trouxe harmonia para o grupo. O grupo está mais fechado, então com isso eu tenho certeza que o nosso Cruzeiro vai melhorar bastante. Se Deus quiser, dar um salto nessa tabela aí. E vamos que vamos. Então galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho e até o próximo vídeo e avante Cruzeiro!